Virgem, seja muitíssimo bem-vindo, que estou com mais uma mensagem do seu signo, símbolo, arquétipo de Virgem para esse momento, nesse agora. É uma mesa aberta, não é uma leitura específica para nenhum caso, romance, trabalho, nada disso. São símbolos que vão ser conversados aqui para que você possa talvez aproveitar uma sinalização, validando ou invalidando um momento da sua vida em que você precisa de mais clarificação, tá? Então é isso. Leitura aberta em 3 linhas. A primeira conversa principal, a segunda de onde essa situação vem. E a terceira um conselho de ação possível que talvez, né, colabore aí. Virgem. Virgem. Mais uma carta, por favor. Qual é a conversa principal para a Virgem hoje? Tá. A conversa principal para a Virgem que chega nessa mensagem, nesse momento, trata de uma revisão, para alguns de vocês, inclusive, a termos judiciais, de leis, de normas, de contratos, que divide, separa, organiza, dá, né, a parte a quem cabe de coisas concretas, materiais. Posso estar falando aqui de términos e recomeços de contratos, Sara? Posso, pode. Não tem cartas de finalização, mas tem cartas de uma discussão aqui a nível de justiça. Arcano da Justiça com 5 de paus. E aí, é um pajem de espadas do lado de um 10 de ouros. Avisando que tem alguém batendo o pé. Tentando se contrapor, tentando argumentar. Só que eu não posso negar aqui, Virgem, é como se fosse uma parte mais fraca diante de fatos. Sabe, imagina assim, um filho pequeno negociando com os pais porque ele quer ganhar um dinheiro lá para comprar um brinquedo, não sei, ou para fazer um passeio, não sei. E aí ele tá ele tá brigando com esses pais, contra-argumentando, às vezes chantageando, às vezes tentando manipulação emocional, sabe? Porque o pajem de espadas, ele é muito esperto, mas ele é muito jovem, diante de um 10 de pentáculos e do arcano da justiça. Então é como se tivesse aqui alguém brigando com algo que é maior. Não tô falando de valor, Virgem, tô falando dessa força hierárquica. E também não tô falando pra gente não questionar as informações, leis, termos, tá? Se eu tô falando com você nessa energia, não é sobre isso. É óbvio que a gente vai discutir termos, vai verificar, tá? Mas a mesa tá falando, ó, avisa pra Virgem que tem uma briga aí meio de ego, assim, sabe? Vamos ver o que mais. Calma, Virgem. Não desliga agora. Firme aí, tá? Pra passar dessa fase aqui. Tá diante da justiça, a gente vai ter que olhar com calma. E o que a gente tá falando pra Virgem? De onde isso vem? Tem uma dor de falta aqui com 5 de pentáculos que caiu virado na direção do seu passado. Então é como eu já perdi outras vezes. Eu já tive essa sensação de ter ficado com menos do que deveria, ou ter passado por necessidades porque não recebi a parte que me cabia. Tem isso aqui no passado, mas a gente precisa entender que as cartas que caem no passado, elas falam de impressões que nós temos também, sabe, Virgem? Ideias, padrões que a gente já viveu, então não necessariamente não necessariamente
deve nos impedir no presente de tomar novas ações, sabe? Às vezes a impressão de não ter, a impressão de falta, né? A gente fala essas dores de falta de recurso, por exemplo, sempre vai acabar o dinheiro, não vai ter suficiente, vai acabar comida, não vou ter como comprar, vai acabar, né? Tá acabando as coisas da despensa. São impressões que a gente tem. Porque de fato, talvez não esteja mais nesse, sabe como foi vivido antigamente. Então, talvez não falte mais daquela forma. Mas a gente vai precisar curar isso dentro da gente. Me parece que Virgem está curando algumas coisas nesse sentido. Alguma falta, alguma rejeição, alguma sensação de ter sido excluído, de ter sido deixado do lado de fora, com frio, com fome. Posso estar falando emocionalmente, literalmente, né, de coisas físicas, de coisas mentais, não sei, para cada um vai ser diferente, tá? Bom, isso é uma impressão do passado. Agora, Virgem se encontra diante da justiça, numa discussão, alinhando a ordem, equilibrando os pratos. Entendi. E aí, às vezes, por isso que a gente briga mais do que devia, sabe, Virgem? Porque a gente quer mais uma parte. Antigamente, né, imagina os nossos ancestrais, assim, que tinham a coisa de o bem que existia era um pedaço de terra, né? Ter conseguido comprar um pedaço de terra, e aí, logo numa época em que eram lotes, então eram lotes numa mesma medida, mas num ambiente onde alguém tem muita memória de dor, de falta, era natural que alguém tivesse vontade de pegar 50 centímetros a mais de terra para o lado, assim. Ah, vou roubar do vizinho, senhora. Mas é só um pouquinho. E isso vai me dar calma, porque, sei lá, eu vou plantar um pouquinho mais, não sei. Entende o que eu tô falando? Então, por uma impressão, por uma memória de falta, eu tomo ações que não precisam. Porque não vai faltar. De como foi antigamente. Respira fundo, Virgem. Tô sentindo essa impressão mesmo bem forte, tá? Qual o conselho então para Virgem nessa mensagem de agora? Tá. Uma carta só, direta e reta, o 9 de espadas, falando que a gente passa por essa insônia, por esse estresse, por essa preocupação nesse momento. Tô perdendo sono, será para resolver essa questão de justiça, de ser justo, de não ser injusto, né? De não ser injusto. E nem para ti também. Eu posso estar falando aqui com o virginiano que abre mão, né? Em vez de pegar, deixo e fico menos, sempre tem essa coisa de ficar com menos, a mesma informação. Não precisa. Existe uma medida igual por direito que é absolutamente suficiente nesse momento. E aí o que cai como conselho é o arcano do mundo falando, Virgem, se você talvez trabalhe essa questão de sair de um conflito e acreditar que a exata medida desse equilíbrio proposto pela justiça vai ser feito, nem nada, nem 1 centímetro para lá, nem para cá, se isso for feito, é como a gente dizendo para a vida que a gente confia que não vai faltar. Aceitar é muito mais do que assinar um contrato, concordar com algo. Aceitar, em termos de equilíbrio do arcano da justiça, aqui não tem conversa. Justiça né? Ela prevê a coisa numa ordem. E é óbvio, não preciso falar aqui, eu sei, é lógico que você precisa estar com respaldo, com profissionais bons, com orientação adequada, mas desde que isso esteja num lugar que a lei sustenta e não tá nem 5 centímetros para lá e nem para cá, então a gente diz para a vida, ok, eu concordo,
cessa a briga e eu aceito que essa sensação de falta fica para o passado. A partir de agora não falta mais. E aí o arcano do mundo dá para nós a possibilidade de recomeçar a nossa vida numa jornada muito mais íntegra e com menos dessas informações que rondam o nosso coração, a nossa mente sobre falta, sobre carências. Sejam quais forem, tá, Virgem? Virgem, qual é o conselho? Toma as atitudes, as ações, com respaldo de bons profissionais, da justiça, do seu discernimento, mas considera admitir que no equilíbrio exato, você manda informação para a vida, para o universo, para a sua realidade, de que agora você entende. As faltas e as carências ficam no passado, eu consigo lidar com isso, e agora eu assumo uma outra postura, uma postura de confiança na vida. E aí recomeça 10 de ouros. Seu elemento terra, Virgem. Ok. Virgem, era isso que eu tinha hoje para você. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma e nos encontramos no próximo material. Tchau, tchau.